E aí, pessoal do segundo ano da Lourdinas, tudo bom com vocês? Hoje eu venho aqui para fazer uma revisão para a nossa prova conclusiva e também para o nosso simulado de logo mais, beleza? Então, para a gente começar, eu quero ler para você a habilidade 6 do Enem, que ela diz o seguinte, preste bem atenção. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Lembra que nas aulas eu disse, cada questão do nosso simulado vai ter um mapa. Eu até brinquei, uma questão, um mapa, uma questão e um mapa, né? Porque a gente vai falar, entre outros aspectos, entre outros assuntos, principalmente do relevo brasileiro. E por falar do relevo brasileiro, é importante que você saiba algumas palavrinhas mágicas que vão nos ajudar a respondermos as questões do simulado e também da nossa prova conclusiva, certo? Posso falar as palavras? Então, você já sabe da sala de aula. Nosso relevo, ele é da era pré-cambriana, certo? Ele começou a ser formado mais ou menos aí por volta de 4,5 bilhões de anos. Portanto, é um relevo antigo, é um relevo arredondado e também estável, formação estável. E você deve lembrar também que o Brasil está em cima, situado, né, acima da placa sul-americana. Por isso, menos vulnerável a terremotos fortes. Já conversamos bastante a respeito dessa questão de terremotos. Inclusive, a gente mostrou um mapa, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que no território brasileiro existem algumas falhas geológicas e justamente nessas falhas geológicas é onde pode ter a ocorrência de leves tremores de terra. Então veja, se o relevo brasileiro ele é de formação geológica antiga e ele está em cima de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, eu posso dizer o seguinte, que além de ser estável, nós temos duas estruturas geológicas, que são os chamados blocos cratônicos, os escudos cristalinos e também as bacias sedimentares. E aí lembrar para você que quando a gente fala nas estruturas geológicas, é importante saber o que tem economicamente nessas áreas que a gente pode aproveitar. Vocês devem estar lembrados. Nas áreas de escudos cristalinos, nós encontramos minerais metálicos e não metálicos. Nas bacias sedimentares, os chamados combustíveis fósseis e também os aquíferos. Beleza? Então vamos voltar aqui para os escudos cristalinos. Você deve estar lembrado que em sala de aula a gente mostrou um lindo mapa. O mapa que você tem aí, a gente mandou, que é o mapa que tem o título Metais Ferrosos do Brasil, né? As principais reservas de metais ferrosos do Brasil. Você deve lembrar quais são. Vamos lá, sentido norte e sul. Você tem a Serra do Navio, inclusive eu sugeri reportagens para a gente assistir a respeito delas. Nós temos aí a Serra dos Carajás, certo? Uma das maiores jazidas do mundo. Você tem essas duas que eu falei agora na região norte. Você tem ali pelo centro-oeste o maciço do Urucum e você tem o chamado quadrilátero ferrífero. Então, o quadrilátero ferrífero representado por esse lindo mapa aqui. E você deve lembrar muito bem que justamente nesse quadrilátero ferrífero, localizado no estado de Minas Gerais, aconteceu um acidente. O maior acidente ambiental da história do Brasil, que foi o rompimento da barragem do Fundão, localizado em Bento Rodrigues, né, no município de Mariana. E aí as estatísticas dizem que foi liberada uma quantidade de rejeito equivalente a 10 campos de futebol. Certo? 10 campos de futebol. A enxurrada de lama, né, do rejeito da extração
dos minerais metálicos chegava a 20 metros de altura. Nós assistimos, inclusive, uma reportagem do SBT falando dessa grande tragédia ambiental, né? Os moradores contando que escutavam os estalos das árvores, né? As casas sendo levadas, os animais também levados no meio da lama, né? Esse acidente aconteceu no quadrilátero ferrífero. A empresa que toma de conta dessa área é a Vale do Rio Doce. Não é a única, mas era uma das que atuava na região. Atua, na verdade, na região. E aí, quando a gente vai estudar essa tragédia ambiental, a gente chama atenção para essa configuração aqui, ó. O que é que você deve estar vendo aí no material? O que acontece é que você tem a barragem do Fundão lá em cima e as casas aqui embaixo. E aí, infelizmente, com a pouca e frágil fiscalização de barragens no Brasil, acabou acontecendo essa tragédia. Inclusive, a lama chegou até o Oceano Atlântico. E aí eu vou lembrar para você de Carlos Drummond de Andrade, que escreveu: há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Beleza? Então, escudos cristalinos, lembrar dessas áreas de metais ferrosos. O que tem de positivo e também o que tem, logicamente, de negativo. Então eu falei escudos cristalinos e agora vamos para as chamadas bacias sedimentares. E aí lembrar para você que nessas bacias sedimentares nós encontramos os chamados combustíveis fósseis, carvão, petróleo e também o gás natural, além dos chamados aquíferos. Beleza? E agora eu quero chamar a atenção para você de algumas imagens que a gente viu em sala de aula, para relembrar. Vamos ver se você está lembrado dessa imagenzinha. Exatamente, o chamado cinturão carbonífero, né? A área de maior concentração de carvão mineral no Brasil. Lembrar que o carvão brasileiro não tem boa qualidade, então fica difícil de vender, fica difícil de exportar. Então o que a gente faz? A gente usa nas usinas termoelétricas, beleza? Então, cinturão carbonífero. E também lembrar para você da chamada terra roxa. E aí, lembrou da terra roxa? A terra roxa que pega principalmente ali a parte sul do Brasil, também pega um pedaço do estado de São Paulo. Lembre-se que a terra que tem o maior valor devido à sua alta, devido à sua alta fertilidade, né? Então pega ali região sul do Brasil, São Paulo, um pouco em Minas Gerais e também o Mato Grosso do Sul. Tranquilo? Outra coisa importantíssima que tem aí na região sul, para você ficar ligado, vou pegar mais um mapinha aqui para lhe mostrar. E também nessa região é a área do chamado Aquífero Guarani, o maior aquífero transfronteiriço do mundo, que pertence ao Brasil, à Argentina, Uruguai e Paraguai. E agora eu quero lembrar para você que dentro daquela classificação do relevo brasileiro, feita por aqueles 3 estudiosos, essa área da região sul que a gente está analisando agora, ela é chamada por Haroldo de Azevedo de Planalto Meridional. E é chamado por Aziz Absaber de Planalto Meridional e Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Beleza? E Jurandir Rossi. Lembra que a gente brincou bastante com o Jurandir Rossi em sala de aula? Para ficar melhor de você identificar, eu peço que você pegue o seu livro ou o material que eu mandei para vocês, certo? Fica melhor de você identificar. Então, para Jurandir Rossi, essa área aí do sul que a gente está analisando, né, Terra Roxa, a área do Aquífero Guarani, do Cinturão Carbonífero,
ela corresponde basicamente a 4 unidades de relevo. Pega o mapa, menininho, menininha. Que é planaltos e chapadas da bacia do Paraná, que no mapa é o número 3, beleza? E também o número 11, que é o Planalto Sul Rio-Grandense. Lembrando que eu estou falando do mapa de Jurandir Ross, da classificação de Jurandir Ross. Essa área, lá da região sul, que a gente está analisando, e também pega a unidade 21. Unidade 21, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. E ainda lembrar para você que dentro dessas áreas de bacias sedimentares do Brasil, quando se fala de petróleo, as principais reservas de petróleo nós encontramos no mar, tranquilo? O petróleo brasileiro é encontrado principalmente no mar, especialmente nas bacias de Santos, Campos e também na bacia do Espírito Santo. Essas são as 3 principais bacias de petróleo brasileiro. Portanto, petróleo offshore. E aí lembrar também para vocês que o Brasil tem 64% do seu território coberto por bacias sedimentares e 36% do território coberto pelos chamados escudos cristalinos. Portanto, um país bastante rico quando se fala desses recursos naturais. Tranquilo? Então, relembrando, foque nas riquezas que o Brasil tem nas bacias sedimentares, nos escudos cristalinos, e tenta associar elas à classificação do relevo brasileiro, segundo principalmente Jurandir Ross. Esse trabalho que a gente teve bastante em sala de aula. Só você agora dar uma reforçada, beleza? E como eu disse no começo, eu estou aqui no nível do mar. E eu quero lembrar para você, nível do mar, entenda por quê. Eu quero lembrar para você das maiores altitudes do Brasil, né? As maiores altitudes no Brasil são encontradas principalmente na região norte. O Pico da Neblina, o Pico 31 de Março e também o Monte Roraima. Lembrar, são as maiores altitudes, mas nenhuma delas chega na verdade aos 3.000 metros de altitude. Então lembre-se, para Haroldo de Azevedo e também Aziz Absaber, as maiores altitudes do Brasil são encontradas no chamado Planalto das Guianas. E para o grande Jurandir Ross, essa área é chamada de Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, beleza? Então, são os mesmos lugares com diferentes nomenclaturas. Planaltos Residuais para Jurandir Ross e Planalto das Guianas para Haroldo de Azevedo e Aziz Absaber. E agora, para a gente encerrar, lembrar também para você que na nossa prova, no nosso simulado, também cai biomas e os domínios morfoclimáticos, né? E aí lembrar para você que no primeiro bimestre, também no segundo, né, a gente fez um quadro comparando todos os biomas brasileiros. Lembrando que a região norte do Brasil, onde tem principalmente aí a floresta amazônica, essa área serve como uma bomba d'água, né? Ali a formação dos rios voadores e também a atuação da massa equatorial continental, que é a massa de grande atuação no Brasil, que leva chuva para várias regiões brasileiras. E se você somar que na região norte você tem a floresta amazônica e que a gente está desmatando, significa, portanto, dizer que no futuro, não precisa nem tão longe assim, o índice de chuva no Brasil tende a diminuir consideravelmente, porque a área onde há grande formação de chuva e essa chuva vai para várias regiões está diminuindo. Então, sem vegetação, sem evapotranspiração, o desmatamento vai mexer no ciclo hidrológico, diminuindo, portanto, a possibilidade de chuva. Então, lembre-se que o desmatamento altera o ciclo hidrológico e mexe, portanto, também nas massas de ar. Então, pessoal do segundo ano aí de Alordinas, eram basicamente essas as dicas de hoje. Espero que você faça boa prova, repasse o vídeo e
Até a próxima.